Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expira, o programa oeconomista.com. Nesse programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, sobre filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas, porque afinal de contas o programa se chama oeconomista.com. Pessoal, sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, marca a saída do agora ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Foi um dia histórico. Esse dia marca o confronto entre as duas maiores personalidades da atual política brasileira. Sérgio Fernando Moro. O que falar dele? Herói nacional, 22 anos de magistratura, caráter bem construído, uma imagem sólida, perspicácia e uma sagacidade ligada ao mundo do direito e da justiça. Foi Moro quem revelou com a sua atuação. É lógico que outras pessoas têm méritos, mas vamos nos concentrar aqui em Sérgio Moro. Ele revelou ao Brasil o maior escândalo de corrupção do planeta, o Petrolão, cujos artífices eram a cúpula do Partido dos Trabalhadores e seus apoiadores. Muita gente graúda entrou nas redes da Lava Jato. Conhecemos bem a história. Moro está por trás de dois fenômenos que ajudaram bastante Bolsonaro: o antipetismo, a rejeição ao PT, seus métodos e sua ideologia, e o lavajatismo, a aversão à corrupção e ao modelo político corrupto estruturado principalmente pela vontade desenfreada de se manter no poder. Surge então Jair Messias Bolsonaro, até então um deputado do baixo clero, uma figura até então quase insignificante, que de repente aparece no cenário político e, usando o fenômeno das redes sociais, sua personalidade fortemente conservadora, o lavajatismo, o antipetismo e também a forte onda conservadora que assolava não só o Brasil, mas também o mundo. Resultado: Bolsonaro eleito presidente da República em 2018. Por histórias tão incríveis, os dois se transformaram nas duas maiores personalidades da política brasileira. Este processo tem altos e baixos, ambos sofrem vários reveses, mas nada os impede de ascender como luminares da nação. E os dois resolvem se associar, coisa que gera um monte de problemas e um monte de inimigos, porque essa união é poderosa e tinha tendência a varrer, em termos de apoio político, algo em torno de 2/3 da sociedade. É uma associação de dois arquétipos extremamente fortes. A probabilidade disso funcionar seria maior se houvesse uma polaridade entre ambos, tipo homem e mulher, como um casamento. A polaridade equilibraria melhor as coisas. Como os dois são dois arquétipos masculinos, densos e fortes, o confronto seria inevitável. Afinal, como diz a sabedoria popular, dois bicudos não se beijam. A união de Moro com Bolsonaro se baseava em uma carta branca para Sérgio Moro atuar como ministro e assim tomar ações contra a corrupção, o crime organizado e a criminalidade violenta. Era uma união em torno de agendas comuns, não baseada em amizade ou ideologia. Isso é importante. Em associação, Moro e Bolsonaro são o terror do petismo e da esquerda radical. Moro derruba o esquema de corrupção, vencendo-os juridicamente. Bolsonaro vence em 2018 e os derrota politicamente. Só que os inimigos dessa união, Bolsonaro e Moro, não são somente a esquerda radical. Há vários inimigos no cenário político. Parte do STF, Supremo Tribunal Federal, bastante esquerdista e antilavajatista, e grande parte do Congresso Nacional, tendo entre seus integrantes a maioria de partidários do Centrão, potenciais clientes da Lava Jato. Nesse embate político, a união ou associação entre Bolsonaro e Moro não resistiu e sucumbiu. Moro teve muitas vitórias, seus números à frente do ministério são muito bons. O número de homicídios, latrocínios, roubo de veículos, assassinatos, todos os crimes tiveram números reduzidos. Mas Sérgio Moro teve também derrotas, entre as quais citamos: 1. A perda do COAF, Conselho de Controle da Atividade Financeira, transferido para o Banco Central. 2. Pacote anticrime desidratado no Congresso. 3. A instituição do juiz de garantias. E 4. A transferência de julgamento de casos de corrupção e Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Derrotas estas resultantes do jogo político fortemente polarizado no Brasil, embora não há como negar que é necessário derrubar o governo Bolsonaro, tendo em vista a total possibilidade deste se tornar fortemente majoritário na sociedade brasileira, a ponto de, com Moro, se tornar quase imbatível. Bolsonaro sofre fortes pressões,
não só pela força da esquerda, que ainda aparelha o governo, mas também pelo centro político e velha política, que mina seu governo, sem falar na atuação totalmente parcial da extrema imprensa. Com isso, Bolsonaro é pressionado fortemente a fazer certas concessões a seus adversários, para manter um nível de governabilidade. E com isso, Bolsonaro, ao que parece, já vinha exigindo de Moro maior participação política em questões do governo e em questões que interessavam a figura do presidente. E esse embate toma seu destino em 24 de abril. Bolsonaro exonera o delegado da Polícia Federal Valeixo, número 1 de Moro, o que contraria o ministro e o leva não só a pedir demissão, mas a fazer pesadas acusações contra o governo. A principal acusação é uma suposta intervenção política na Polícia Federal. E quais os problemas que eu vejo em torno do pedido de demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro? Vou apresentá-las aqui para sua análise e avaliação. Em primeiro lugar, vou falar sobre duas questões estranhas. Estranheza número 1. Por que sair atirando? Qual a razão deste comportamento? Objetivos políticos? Estranho. Você trabalha em uma empresa e ocupa um cargo importantíssimo. Um dia a empresa decide dispensar você do serviço. Seja qual for a razão, você fica puto sim, de fato. Mas daí a sair atirando, acusando a empresa de crime? Moro teve várias derrotas, verdade, já citei aqui, mas Bolsonaro não teve? Moro não suportou o jogo político, não foi bem nele, ou então quer jogar outro jogo. Será? Segunda questão estranha. Esse amor ao Valeixo não é estranho? Ele é insubstituível? Só ele é capaz e competente na Polícia Federal? Se o seu chefe não está contente com o integrante de sua equipe, você ao menos pode debater. Se a troca for inevitável, pode então ao menos discutir outros nomes. Moro me pareceu exigente, intransigente, muito apegado, sem qualquer espécie de diálogo e debate. Ou era do jeito dele ou não era. Muito estranho. Essas são as duas questões estranhas em torno da saída de Moro. Agora eu vou apresentar duas mentiras no seu discurso de pedido de demissão. Primeira mentira. Moro disse que foi surpreendido pela demissão do Valeixo e soube pelo Diário Oficial da União. Não é o que mostram os diálogos apresentados posteriormente pela deputada federal Carla Zambelli. Os prints da conversa mostram que as discussões sobre a substituição de Valeixo já estavam acontecendo, e inclusive nomes alternativos tinham sido levantados, e Valeixo tinha manifestado vontade de sair. Havia feito inclusive uma conferência com os superintendentes da Polícia Federal dizendo que iria sair. Segunda mentira, e essa aqui doeu. Moro deu a entender que o que o Bolsonaro fez, nem o PT havia feito, no caso intervido na Polícia Federal. Bom, não preciso dizer que todo mundo sabe que isso não é verdade. Tanto é que nas redes sociais choveram evidências mostrando que sim, o PT fez coisa bem pior. Mas além da mentira, Moro comparou Bolsonaro com o PT e com isso mexeu com o bolsonarismo raiz, colocando Bolsonaro no mesmo nível de Lula e Dilma, o que provocou uma hecatombe no mundo bolsonarista, só recomposto 5 horas depois pela exposição do presidente. Além das duas mentiras, Moro também cometeu duas, entre aspas, infidelidades. Primeira infidelidade, conexão com a Globo, a maior inimiga do bolsonarismo. O governo escalou bombeiros para tentar demover Moro da ideia de deixar o governo, mas o seu discurso já estava na mão da Globo, que antes do seu pronunciamento já sabia da demissão e que o discurso seria contundente. Some-se ainda a entrega de prints ao Jornal Nacional. Segunda infidelidade, Moro não é bolsonarista. Muita gente já sabia, mas a ficha só caiu agora. Moro e Bolsonaro não são do mesmo time. Em sua atuação política, Moro parece ser um progressista. Não defende pautas conservadoras. Ficou evidente que Moro não é ideologicamente ligado ao bolsonarismo. Ele é desarmamentista. Não tem uma base religiosa. Queria nomear pessoas estranhas ao bolsonarismo, como por exemplo Ilona Zabó, uma progressista. Moro vinha ainda demonstrando apoio às quebras do Estado Democrático de Direito ocorridas durante a pandemia. Ele parece querer tomar o mesmo caminho do Mandetta, fazer oposição ao presidente, oposição às pautas conservadoras bolsonaristas, tentar desconstruir o governo para obter dividendos políticos. Mandetta não conseguiu. Moro deve agora compor as forças de centro,
junto com o Dória e o PSDB, com o DEM de Maia Alcolumbre, além de outros que desentaram das esferas bolsonaristas e que contam com o apoio da extrema imprensa. Moro, ao que parece, será o grande adversário político de Bolsonaro daqui em diante. Ele surge como grande nome das forças progressistas para 2022. O que se pode dizer é que, com essas estranhezas, mentiras e infidelidades, a imagem de Moro não saiu assim tão limpa e forte o tanto quanto ele talvez gostaria. Seu ego, sua fraqueza política e preocupação com sua biografia podem ser gargalos na sua busca por poder. Já Bolsonaro e o bolsonarismo sofreram um dos seus maiores ataques. Já tinham passado pelo Mandetta e sobrevivido. Agora o caso Sérgio Moro. O bolsonarismo vai sobreviver sem dúvida, mas os testes estão sendo bem pesados. Hashtag simples assim.